Muito bom dia, pessoal. Ótima semana pra gente. Segunda-feira, 8 horas da manhã, dia de live, né? Esse nosso bom dia aqui sistêmico pra gente começar a nossa semana maravilhosa. E eu escolho trazer, né, essas lives toda segunda-feira para vocês. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje, começando essa live, nós vamos falar o quê? Tudo que você precisa saber antes de fazer uma sessão de constelação familiar. As informações, assim, as pessoas me pediram, como eu tô fazendo essas lives, as pessoas estão pedindo informações, então eu vou falar o que você precisa saber antes de fazer uma sessão de constelação familiar, né? Porque as dúvidas são muitas. As dúvidas são grandes e a gente está aqui para poder descomplicar a constelação familiar, trazer mais leveza, mais fluidez, as pessoas entenderem com mais clareza. Então vamos começar do início. O pessoal tá chegando, a live vai ficar no feed, eu vou colocar ela também lá no YouTube, tá? Para vocês, quem quiser assistir, compartilhe, chame as pessoas, né? Manda os aviãozinhos aqui, chame para as pessoas que quiserem vir participar, ver, né? Querer saber as informações, tá aqui junto, lives muito bacana, preparo com muito carinho para vocês, com muito amor, pra gente poder movimentar isso aí, esse mundo aí das constelações. Já mandei meus aviãozinhos e vocês podem ir chamando também. Então, eu vou começar explicando para vocês começarem a entender a constelação familiar. Então, vamos começar do início, eu já falei um pouquinho, mas eu vou falar agora explicando tudo você precisa saber. A constelação familiar é uma terapia, ela foi desenvolvida pelo alemão, ele chama Bert Hellinger, ainda vou falar um pouquinho dele aqui nas próximas lives para vocês entenderem. Ele teve uma longa trajetória, uma trajetória muito bem construída e solidificada dentro, né, da constelação familiar. Ele era alemão, ele passou períodos de guerra, ele foi para o seminário, foi padre, foi psicoterapeuta, estudou muito profundamente tudo isso. A constelação familiar, ele conheceu a constelação antes, ela já existia, mas o formato que ele criou, a metodologia que tem hoje é totalmente dele, tá? Então ela vem da onde, né? Ela vem dessa pessoa que é o Bert Hellinger, que é o nosso querido Bert Hellinger, que veio trazendo a constelação pra gente. Ela começa mesmo a desenvolver depois de 1990, então é uma terapia ainda muito nova, por isso que muitas pessoas ainda não conhecem muito a constelação, e ela realmente é uma terapia muito diferente, tá? Então a constelação chega aí, desse lugar, né, da Alemanha para o mundo, pra gente. Então é um estudo muito profundo, que a gente está aonde? Quando a gente está na constelação familiar, a gente está trabalhando onde? A gente trabalha na constelação familiar, a gente está atuando dentro da onde? Dentro da nossa família, dentro do nosso sistema familiar. Então, eu também vou falar outras lives sobre... para vocês conhecerem um pouco mais sobre as consciências de Bert Hellinger, né? Que ele fala, gente, eu não me apresentei, deixa eu me apresentar, né? Antes de começar, tinha que ter me apresentado. Meu nome é Ludmila Lorena, sou consteladora familiar, né? Já estou aí nessa jornada como consteladora, trazendo a visão sistêmica. Meu propósito é trazer a visão sistêmica da constelação para o maior número de pessoas, tá? Tem uma longa jornada aí com várias terapias, mas hoje eu foco totalmente na constelação familiar, tá? Voltando, né? Então, Bert Hellinger, quando você vai fazer um tratamento com um psicólogo, uma terapia, onde que você vai trabalhar? Você vai trabalhar na sua consciência pessoal, dentro da sua psique, dentro da sua consciência individual. Claro que você vai olhar alguns movimentos inconscientes, mas dentro da sua consciência pessoal, que é a primeira consciência que foi estudada por Bert. E depois, aonde que a constelação atua? Ela atua na sua consciência coletiva, que é a sua coletiva do seu clã, da sua família, tá? Então ela vai expandir um pouquinho mais. Então as pessoas me perguntam também, já trazendo essa clareza, eu faço terapia, eu já faço terapia, eu tenho que deixar de fazer terapia para me fazer uma constelação? Não. A constelação familiar, ela vai acelerar o seu processo, você vai ganhar tempo, velocidade, porque ela vai te trazer mais clarezas, tá? E depois da constelação, você pode continuar fazendo sua terapia? Sim, você podia te ajudar a fazer todos esses movimentos profundos, que você vai ganhar muita velocidade com a constelação familiar. Então, a constelação familiar, ela atua onde? Ela atua não na sua psique, tá? No seu entender, ela tá onde? No seu sentir. Ela tá dentro do seu movimento de alma, ela trabalha dentro do seu movimento de alma. Esse movimento de alma tá onde? Como que ele se manifesta na nossa vida? Através do nosso corpo.
tá? Através do nosso corpo, do nosso sentir, da nossa expressão, do nosso ser. Então, essa alma, onde que ela tá? Ela tá entre o seu corpo e o seu espírito, tá? É esse movimento que a gente vai fazer nessas águas da sua alma, todos esses movimentos. Então, a gente vai trabalhando muito o nosso autoconhecimento, mas quando a constelação familiar, ela também vai te trazer um autoconhecimento muito profundo, porque a gente tem essa visão de autoconhecimento, a princípio, né, dentro dessa consciência pessoal, que é eu, como é que eu existo no mundo, como que eu vou fazer, como que eu penso, como que eu faço, e você, só você. A constelação familiar, ela vai te ampliar um pouco mais a sua consciência, que dentro de você tem muitos nós. Muitas pessoas dentro de você, que é todo o seu sistema familiar. Você carrega a memória aí de 7 gerações. A gente trabalha, né, de 3 a 4 gerações anteriores. Então, existe muita coisa dentro de você. Então, assim, como você nasceu, a forma que você foi concebido, tudo isso tem a ver com o seu movimento. Como que é a família do seu pai, a família da sua mãe, a sua relação com a sua mãe, a sua relação com o seu pai, como foi sua infância, como foram os movimentos da sua infância. Tudo isso influencia quem você é. Então, você pensa que a constelação familiar ela vai te trazer uma profundidade, ela vai te tirar daqui, vai te trazer uma profundidade, você vai te trazer muitas clarezas. Então, a constelação familiar, ela vai trabalhar onde? Ela vai trabalhar dentro da sua alma, trabalhando dentro do seu movimento, da sua alma, do seu sentir, aonde? Nas suas inter-relações, que eu já estou falando da família, né? Nessa visão sistêmica mais ampla, que você faz parte de um sistema, e esse sistema que você tem um vínculo mais forte, é para onde a gente começa a olhar. É o quê? É a sua família, onde você tem o seu maior vínculo. E a gente trabalha na constelação com as suas inter-relações dentro desse sistema familiar. Então, como que você se interconecta com essas inter-relações dentro desse sistema familiar? Por exemplo, você pode estar em movimentos, né? E esse sistema familiar, ele quer ser coeso. Ele é igual à natureza, ele é da natureza, vem da natureza. A natureza, ela tá sempre buscando o quê? Harmonia. Então, muitas coisas que a gente está vivendo na nossa vida hoje são questões lá que já aconteceram para poder harmonizar esse sistema familiar. Então, nessa visão sistêmica da constelação, a gente não é uma alma solta, a gente faz parte de uma alma maior, que é o nosso sistema familiar. Então, a gente está totalmente dentro dessa consciência coletiva, ampliando aí esse olhar e trazendo muita profundidade. É nesse lugar que está a constelação. Pessoas perguntam, tem a ver com religião? Não, a constelação não tem nada a ver com religião. Tem a ver, ela é uma filosofia de vida prática, que vai trazer para vocês, que ela se torna, essa filosofia de vida prática, muito terapêutica. Por quê? Porque ela vem trazendo para você os movimentos inconscientes. Então, quando que eu vou vir fazer uma constelação familiar? Eu vou vir fazer uma constelação familiar quando eu posso constelar só coisas da minha família? Não, você pode constelar qualquer coisa. Qualquer momento que você chegar na sua vida, naquele lugar, que você não sabe muito mais. Tipo, não, eu já fiz, né? Como é que eu faço para resolver isso aqui? Nossa, minha vida financeira não anda, eu já fiz de tudo, eu trabalho, minha vida financeira não anda. Nossa, eu já tô no meu relacionamento, nossa, meus relacionamentos não duram. Ou eu tô no meu casamento, nossa, que dificuldade aqui com meu marido. Ai, eu começo a ter muita dificuldade com meus filhos. E, não, no meu trabalho, meu Deus, meu trabalho, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero mudar de carreira, mas eu tô insatisfeita, eu tô muito angustiada, mas eu não sei de onde que isso aqui tá vindo. Tudo isso é constelação familiar. Porque a constelação, ela é fenomenológica. Então, quando você chegar para uma sessão de constelação, você vai trazer um fato que você quer constelar, tá? Porque a gente trabalha dentro da fenomenologia. Então, a gente vai trazer um fato que você quer olhar, um movimento que está te incomodando ali, dentro, né, do seu sentir. O que dentro do seu sentir mais te angustia, mais está te causando angústia, é nesse lugar que a gente vai trabalhar a constelação familiar. Então você vem para a constelação familiar trazendo um fato que você quer constelar. Então a gente vai olhar dentro desse fato. Então o que eu posso constelar? Você pode constelar qualquer coisa, qualquer fato, qualquer questão que esteja, qualquer problema que esteja na sua vida trazendo angústia e você não consegue ainda entender, né? A constelação ela vai tirar você desse lugar que você fica nadando e morrendo na praia, repetindo padrões, acontecendo sempre as mesmas histórias. Ela vai te tirar desse lugar, por isso que você vai ganhar velocidade. Você vai ver onde estão os movimentos inconscientes. Porque a constelação, ela atua onde? Nesse movimento, esse lugar que a gente está, que é esse lugar da família que eu falei, que é essa consciência coletiva, os movimentos dentro da consciência coletiva são totalmente inconscientes.
São movimentos totalmente inconscientes, que são compensações invisíveis, lealdades invisíveis que você não consegue ver. Mas com uma constelação familiar você consegue trazer clareza para qual movimento ali que você está em lealdade, qual compensação, qual lugar que o fluxo da sua vida está parado dentro desse sistema familiar. Então, ela vai liberar todo o seu fluxo de vida, tá? Então, você vem constelar o quê? Qualquer coisa. A constelação vai te trazer clareza? Vai. E aí eu tenho que fazer várias constelações? Não. A constelação familiar, você precisa vir para constelar. E a constelação, o movimento de alma, ele é muito, muito profundo numa sessão de constelação familiar. Então você vai trazer a sua angústia maior aí para poder trazer para a constelação familiar, e nós vamos olhar para esse movimento. Então, você não faz várias constelações. A constelação, você pode até fazer, mas precisa de um tempo. Por quê? Porque é como se ali você fizesse um movimento muito profundo, como se a maré tivesse que encher e você movimentado. Porque como você traz uma causa tem vários efeitos, tá? Então, uma causa de uma questão na sua vida que você vai trazer para mim, ela vai ter vários efeitos na sua vida. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não consigo... Vamos trabalhar a questão de dinheiro. Vamos falar de prosperidade, né? A gente vai falar de dinheiro aí. O dinheiro, na minha vida, ele sempre chega, mas ele nunca fica na minha vida. Por exemplo, o dinheiro, eu não consigo ir muito adiante na minha vida com o dinheiro. Então você vai considerar, por exemplo, uma questão de dinheiro. Mas assim, cada questão é uma pessoa. Mas aí nós vamos trazer, a gente vai abrir o sistema ali para ver o que está acontecendo. Então, às vezes a pessoa tem uma questão ali que o dinheiro não fica na vida dela, ela não consegue ir muito longe, não fica muito tempo. Só que aí uma questão de uma pessoa que não fica com o dinheiro, provavelmente às vezes é uma pessoa que procrastina muito, provavelmente é uma pessoa que, entende? Olha vários efeitos que isso vai trazer na vida dela. Uma pessoa que procrastina, ela não consegue ir muito longe, o dinheiro não fica na vida dela, mas às vezes os relacionamentos também dela não ficam, às vezes ela tá no terceiro, quarto casamento, na hora que ela acha que ela vai conseguir algo, ela não vai muito adiante, tem muita facilidade de ter vícios. Entende? Então, uma causa de uma questão pode ter várias outras questões, que às vezes a raiz ali tá onde? Uma relação com o pai. Um amor interrompido ou num movimento de amor cego, que é isso a gente precisa olhar no sistema. Percebe? Então a pessoa às vezes tem muita autoestima, falta de autoestima também, é um outro exemplo. Então assim, aí você vai olhar, ela... né, muita raiva das coisas não dar certo na vida, a gente vai olhar uma questão profunda onde? Uma questão muito profunda ali com a mãe, né? Com o nosso primeiro contato com o mundo. Tudo faz sentido. Então, aonde está a sua angústia maior? Porque as pessoas precisam entender que elas têm que parar de nadar e morrer na praia. Nós temos recursos para a gente poder fazer movimentos grandes e poder avançar mais. Porque não é onde você nasceu, né? A constelação traz isso. É as condições que você teve, os pais que você teve, que vai determinar a sua vida. É o que você vai fazer com isso. A sua semente, ela pode cair em qualquer lugar, num solo fértil ou num solo arenoso ou numa pedra. Mas o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa vida? A constelação familiar é um movimento muitíssimo profundo de amor. Pra gente poder movimentar pra onde? Pra frente, porque o passado a gente não vai conseguir mudar, mas adiante a gente vai conseguir fazer movimentos muito grandes pra frente. Quando a gente consegue soltar esses emaranhamentos dessas interrelações, é como se a gente ficasse enrolado nessas histórias do passado e não conseguisse avançar na vida. Mas como que eu vou saber disso? São movimentos inconscientes. Como que você vai saber disso? Fazendo uma constelação familiar. Porque nesse lugar você vai conseguir desemaranhar a sua vida e avançar. Como eu dei aqui, né? O chileno tá falando que ele se identificou muito com a minha fala. Entende? Então, você fica muito preso e a sua vida não avança. Na hora que você acha que a vida vai avançar, a vida pá. Acha que a vida vai avançar? A vida para. Então a gente precisa olhar aonde que é essa questão para nossa vida ir mais pra frente, porque a constelação familiar é sobre isso, tá? Então você vem pra constelação, escolhe um tema que tá mais te angustiando, vamos olhar para essa questão. É uma sessão de 1 hora e meia, no máximo, que acontece uma constelação familiar. Então você vem trazendo o tema, e depois, quando que eu vou fazer outra constelação? Você vai fazer outra constelação daqui uns 5, 6 meses, se você quiser, aí já é outra questão, é outra camada, mas antes, depois que você faz uma constelação, você precisa passar por todo esse movimento. Aí as pessoas me perguntam, mas aí depois que eu fizer a constelação, eu não tenho que fazer mais terapia? Aí, cada pessoa, claro que
ela pode fazer a terapia. A terapia que você vai trabalhar na sua consciência pessoal, você pode continuar na sua terapia, você vai ganhar velocidade no seu processo terapêutico. Você vai ter clareza de coisas que você não está querendo, não está conseguindo ver. É um novo olhar para a mesma vida. Um movimento de amor muito profundo que você vai fazer em direção ao quê? A sua vida. Ampliando mais a sua clareza. Não é sobre evoluir, é sobre você ter clareza e entender aonde que tudo isso, né, tá parado. Deixa eu ver se eu tenho e o que acontece na constelação, né? O que depois já falei o que faz, o que você vai trazer, a sessão que você vai fazer. E o que vai acontecer na constelação familiar? Você vai ver ali aonde que a gente só pode mudar aquilo que a gente consegue perceber, aquilo que a gente consegue identificar. Então, a constelação familiar você vai entender ou uma posição, você está numa posição errada, ou um movimento que você precisa fazer. Você vai ter muita clareza desse lugar. É como se tirasse um véu da sua frente. Vai tirar um véu, né, tirar ali para você descortinar aquilo ali, para você fazer esse movimento. E depois dessa constelação familiar, você vai ter que, sua alma vai ter que, né, e essas angústias a gente vai trabalhar no movimento da constelação também dentro do seu corpo. Então muitas coisas são identificadas na constelação familiar, a gente é no nosso sentir. Por isso que muitas pessoas às vezes têm algum preconceito, porque a constelação está aonde? Ela está no nosso sentir, porque a constelação familiar, ela parece, né, muito mágica, mas ela é toda estudada cientificamente, que a gente trabalha com o campo morfológico, que é um campo mental da sua família. Porque você vai falar, como que você vai descobrir tudo isso? A gente trabalha com o campo morfológico da sua família, né? O campo morfológico é um estudo da biologia, do Rupert Sheldrake, que ele estudou sobre, ele é um biólogo, ele estudou sobre os sistemas, que tudo tem um sistema, e que todo sistema precisa existir. Por que as mesmas espécies comem as mesmas coisas? Por que o seu animal sabe que você está chegando? Por que as espécies vão evoluir mesmo em lugares diferentes, né? Elas evoluem igual, porque existe um campo mental para cada sistema. E aí o Bert Hellinger colocou esse sistema do campo morfológico, ele veio trazendo para a visão da constelação familiar, mas não é só o campo morfológico, a gente usa o campo mental da alma da sua família. Então por isso que a gente precisa ter um tema, porque a gente precisa, é como se nós estivéssemos abrindo aquela página daquele tema da sua família ali, numa sessão de constelação familiar. Você trazendo um tema, a gente com o campo morfológico que a gente vai trabalhar, é como se a gente abrisse lá naquela página ali, onde está aquela questão para ser resolvida, e a gente fosse desfazendo todos esses nós. Então, muitas questões podem ser com seu pai, pode ser com a sua mãe, pode ser antes do seu nascimento, pode ser uma questão da sua família, pode ser uma questão do seu avô, pode ser um segredo de família, pode ser uma doença que se repete, né, no seu sistema. Para quê? Para que alguém olhe, né? São questões ali sistêmicas que a gente precisa olhar com muita profundidade para a gente ir desemaranhando tudo isso, para a gente poder caminhar mais adiante, para a gente poder ir para frente. Então é sobre isso que eu queria trazer hoje, nessa questão da gente estar descomplicando a constelação familiar, porque é uma terapia simples, prática. Você vai vir fazer uma sessão, vai poder ter muitas clarezas para fazer muitos movimentos em direção à vida, porque a constelação ela trabalha para frente, para a vida, para o mais, né? Que nesse olhar que a vida é viva, que é um movimento vivo da vida, que a vida ela sempre a gente vai vivendo e vai construindo ela em camadas, não tem ponto de chegada, e as pessoas falam, e agora, o que eu tenho que fazer? A constelação familiar não é sobre o que você vai ter que fazer aqui, ela não tá aqui. A constelação familiar, ela tá aqui, ela é bem mais profunda. Ela tá trabalhando aonde? Aqui, ó. Onde o que eu tenho que fazer é o quê? O movimento que você tem que fazer interno. É sobre a sua postura que você vai mudar internamente dentro de você. E tudo à sua volta vai mudar. Não é o que você vai ter que fazer depois de uma sessão do lado de fora. É o movimento que você vai fazer dentro de você, após uma sessão de constelação familiar. Você vai movimentar internamente, é sobre a sua postura. Então, na consciência pessoal, você fica entre o certo e errado, pode, não pode, tá certo, tá errado, ai meu Deus. Não, na consciência coletiva e mais profunda da constelação familiar, você vai ter uma amplitude de olhar e uma visão de inclusão, de colocar dentro, fazer parte, pertencer e trazer para profundidade e entender quais os movimentos que você vai ter que fazer no centro do seu sentir, quais os sentimentos que você vai ter que trabalhar no seu sentir, né? Para que você possa corporificar a sua vida.
É sobre isso que eu queria falar para vocês, que as pessoas me perguntaram. Então, toda segunda eu vou trazendo dúvidas, vocês mesmos vão trazendo para mim e eu vou esclarecendo aqui nessa live de segunda-feira, que eu estou descomplicando a constelação familiar para trazer muita clareza, muita luz para vocês entenderem, porque muitas vezes as pessoas falam, eu não consigo entender o que é uma constelação familiar. Aí eu venho trazendo para vocês, eu tenho dúvida aqui, eu tenho dúvida ali. Eu vou falar muitos assuntos interessantes para vocês entenderem, para vocês trazerem. Então, e depois de uma constelação familiar, o que eu vou fazer? Você vai ter que trabalhar o seu sentir, o seu movimento aqui do seu sentir, do seu movimento do seu ser, tá? E aí, após uma constelação, a gente pede que não precisa contar para todo mundo, porque você precisa fazer um movimento ali, porque às vezes você vai contar a constelação, as pessoas não vão entender, porque a constelação ela não é para entender. O que acontece dentro de uma constelação é no seu sentir. Então, às vezes uma pessoa, você explica para ela, ela não vai entender, porque é no sentido que ela acontece, no seu sentido. E às vezes você precisa guardar aquilo um pouquinho para você poder fazer um movimento no seu sentir, dentro da sua alma, dentro do seu sentir, tá? Então, e ali você vai tendo muitas clarezas, as fichas vão caindo, você vai conseguindo trazer muitas clarezas. Eu indico para vocês uma série linda que chama Uma Nova Mulher, já está na 2ª temporada, que ela mostra a constelação familiar em grupo, né? Que é outra questão também para me finalizar. Como que eu posso constelar? Você pode constelar individual, tá? Você pode fazer uma constelação individual, né? Só individual, que é uma sessão de 1 hora, 1 hora e meia, individualmente. Você faz a sessão de constelação. E aí, como que acontece? Você faz, por exemplo, você pode fazer online, né? Pelo Google Meet, você vem, eu mando e você vai colocar, vai ver, a gente vai fazer aqui online. Você pode fazer presencial e você também pode fazer a constelação familiar em grupo, né? Eu faço grupos, mas aí precisa ser presencial em grupo, que aí é rápido, porque tem outras pessoas em grupo. Como que funciona isso? Os representantes da constelação são as pessoas que vão participar da constelação. Elas vão estar participando e elas representam ali o movimento, a questão que você traz para ser constelado. É um movimento também muito lindo. Eu faço a constelação no grupo, agora eu vou voltando, né, a fazer agora a partir de dia 3 de agosto. Vou voltar a fazer a constelação familiar em grupo para quem quiser vir, vem ver, quem quer olhar, conhecer, vem, pode vir participar. Quem quiser constelar, pode constelar também. Vai ser no dia 3 de agosto. Então, todo mês agora nós teremos constelação familiar em grupo. Então, tem as pessoas que querem constelar em grupo, tem as pessoas que querem ir ver o grupo, ver como que funciona uma constelação, e tem as pessoas que querem constelar individual, só comigo ali, e aí as pessoas podem escolher como elas querem. Aí, já me perguntaram, qual que é melhor? Não tem melhor ou pior. Cada pessoa vai escolher o que prefere. A constelação individual, ela vai ser só as 2 pessoas, é uma sessão de 1 hora, 1 hora e meia, ela dura mais. E agora uma sessão coletiva, né, que é em grupo, a sua constelação, você vai trazer o tema e a gente já vai fazer a constelação com o grupo, que vai durar ali no máximo 20, 30 minutos, tá bom? Mas a eficácia e o movimento na alma é o mesmo, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, podem me perguntar. Se quiser saber de mais alguma coisa, podem me perguntar. Eu estou sempre à disposição aqui para a gente poder expandir aí a constelação familiar para o maior número de pessoas, essa visão sistêmica mais ampla, né, nessa consciência mais coletiva, mais ampla, para que a gente possa expandir e também sair desses movimentos inconscientes, né, que são movimentos inconscientes instintivos. Né? A gente está nessas lealdades invisíveis, eles são inconscientes e instintivos. Então, à medida que a gente vai entendendo mais a visão sistêmica da constelação familiar, constela e vai entendendo mais sobre isso, né? E a gente vai saindo desse inconsciente instintivo também e pode ampliar um pouco mais a consciência quando a gente tem clareza. Porque quando você faz uma constelação, você vai sair desse inconsciente instintivo para ter clareza do que você que você precisa olhar na sua vida. Então você sai do instintivo e sai do inconsciente, trazendo para o consciente, trazendo aí, né, saindo desse reptiliano aqui para esse neocórtex, que é essa visão mais ampla, mais clara do seu cérebro, tá bom? Então é sobre isso. Um beijo grande para vocês, muita gratidão para quem tá aqui hoje, para quem vai estar aqui no futuro. Quem tiver dúvida, coloquem dúvidas, perguntem, e nós estamos aqui pro mais, para caminhar pro mais, para caminhar para a vida. Muita gratidão. Namastê.